Olá, sétimo ano, vamos continuar o nosso conteúdo sobre a região sudeste do país. Então, a região sudeste, ela é definida, né, o seu relevo é definido basicamente pelo Grande Planalto brasileiro, né? Toda a região aqui centro-sul do Brasil é recoberta por um grande planalto de rocha cristalina, né, de rocha magmática muito antiga, né, uma formação geológica bem antiga que se formou antes da era paleozoica, né, há bilhões de anos. Então a gente tem toda essa região em roxo, né, roxo marcado pelo X, é um planalto cristalino. A gente tem aqui a grande planície litorânea, né, que começa ali na região do Espírito Santo e vai até o Nordeste brasileiro, uma planície litorânea extensa. As regiões de litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro são planícies litorâneas menores, né, que mal aparecem aqui no mapa, mas elas existem também. Né, são continuações do Planalto. A gente tem a depressão do Rio São Francisco, uma região mais baixa no relevo, formada ali pelo leito do Rio São Francisco, a depressão do Rio São Francisco, e a depressão da borda leste do Paraná, que continua aqui no Paraná, né, que é a depressão, uma região mais baixa de acúmulo de sedimentos desse planalto cristalino. E o outro planalto que nós temos aqui, o número 3, é aquele grande derrame de basalto, né, de lava vulcânica, né, que começa aqui em Goiás e vai até a Argentina. Né, ele pega ali basicamente a região do Triângulo Mineiro, né, do extremo oeste de Minas Gerais, e o interior, ali, o centro-oeste de São Paulo, que é um grande derrame de basalto, né, que é a rocha formada ali pela lava do vulcão que solidificou. Basicamente são essas formas de relevo e formação geológica que a gente tem no sudeste brasileiro. Questão da hidrografia. Então, os principais rios, a maior parte dos rios são rios endorréicos, ou seja, rios que correm para dentro do continente. Lembrando que a gente tem toda a extensão da Serra do Mar, então a maior parte dos rios, as principais bacias hidrográficas, elas nascem a oeste da Serra do Mar e vão correr para dentro do continente. A principal bacia hidrográfica da região é a bacia do Rio Paraná. Nela que a gente tem hidrovias, importantes hidrovias, né, carregando a produção mineral, a produção agrícola, a produção de energia hidrelétrica também na bacia do Rio Paraná é de extrema importância, além da bacia também do Rio São Francisco, né, que nasce ali em Minas e vai fazer integração com o Nordeste. As bacias exorreicas, as que correm da Serra do Mar ali para o litoral, são bacias menores, de menor extensão, mas que também são importantes para a economia local, para a pesca, para a produção de energia elétrica. Além dessa questão das águas superficiais, a gente também tem a importância na hidrografia das águas subterrâneas. No caso aqui, das águas de aquíferos, a gente tem um importante aquífero que pega ali a região sudeste, que é o aquífero Guarani. Lembrando que aqui na América do Sul, na área do Brasil, aqui, pegando ali a América do Sul, a gente tem os dois maiores aquíferos do mundo, né? O Alto do Chão, né, do sistema lá, Grande Amazônia, lá na região norte do país, e aqui o sistema do aquífero Guarani. Principalmente para o estado de São Paulo, ele é muito importante, porque como a gente tem muitas formações de relevo em cima desses aquíferos, algumas regiões que ficaram soterradas embaixo de basalto ao longo de milhões de anos, a água já está salobra, já não é propícia ao consumo. Alguns pontos ali do interior de São Paulo, não. A água do aquífero Guarani é muito importante para o consumo, ela é potável e abastece as cidades. Tanto que Ribeirão Preto, por exemplo, 100% da cidade é abastecida pelo aquífero Guarani. Outra questão muito importante na hidrografia são as águas oceânicas. E no caso do Sudeste, a gente tem uma questão fortíssima das águas oceânicas, que são o quê? As reservas de petróleo. A gente tem a bacia de Campos, que vai ali do Paraná até o Espírito Santo. Boa parte do petróleo que está nessa bacia de Campos está onde?
pertencendo ao Rio de Janeiro, né? Então, boa parte do petróleo brasileiro está no oceano, né? O petróleo encontrado em área continental, terra firme, né? É irrisório, né? A maior parte do petróleo propício à exploração está na bacia oceânica, na bacia sedimentar que foi coberta pelo oceano, e 81% está no Rio de Janeiro. Isso até gera aquela discussão dos royalties, né? Da distribuição do dinheiro da exploração do petróleo, porque acaba que a maior parte fica para o Rio de Janeiro e é uma discussão que já vem há alguns anos que esse dinheiro devia ser melhor distribuído para a União, para todos os estados. Lembrando que lá também está o pré-sal, né, que foi descoberto ali no início do século e que foi explorado efetivamente agora nas últimas décadas, que é uma camada profunda, de difícil acesso e que o Brasil tem a tecnologia para conseguir extrair do pré-sal. Aqui a gente tem a questão das águas oceânicas, um texto bem legal que fala de Trindade e Martim Vaz, as ilhas mais distantes da costa, né? E que elas acabam por abranger aquela nossa zona econômica exclusiva. Então, graças a essas ilhas oceânicas, a nossa zona econômica exclusiva ela é ampliada no Oceano Atlântico, onde só o Brasil pode explorar economicamente. Trindade e Martim Vaz, que pertence aonde? Ao estado do Espírito Santo. Elas são formadas, né, naquela cadeia mesoatlântica, então na separação das placas tectônicas entre a América do Sul e a África, formam-se essas cadeias montanhosas. E o topo das cadeias montanhosas, né, alguns pontos dessas montanhas, elas soerguem ali, vêm à tona, à superfície e formam ilhas, como Trindade e Martim Vaz. Fernando de Noronha também tem a mesma dinâmica. E aqui daí um mapa lá de clima, relevo, né, vegetação que a gente estudou, né, na aula passada e nessa. Vamos analisar ali as afirmativas e vamos ver qual que é a correta. Então, os escudos cristalinos são a base de diferentes formas de relevo, principalmente planícies. Não, o escudo cristalino é um planalto, né? São rochas cristalinas, antigas, desgastadas, são planaltos. A planície está associada à rocha sedimentar, então, falso. A depressão sertaneja e do São Francisco está associada a rochas cristalinas, ao passo que a depressão periférica do leste do Paraná está associada a rochas sedimentares. Verdadeiro. Então, a depressão do rio São Francisco é o rio cavando em cima do planalto cristalino, enquanto a do planalto ali, planalto entre aspas, né, mas da depressão ali de Ponta Grossa, que segue até São Paulo, da borda leste do Rio Paraná, essa sim é uma depressão formada de rochas sedimentares, de sedimentação. Então é verdadeira. As florestas tropicais podem estar associadas a climas úmidos de diferentes tipos. Verdadeiro. Um exemplo, a gente tem a floresta tropical, a Mata Atlântica, que surgiu próximo ao litoral atlântico, graças à umidade vinda do oceano. E a gente tem a Mata Atlântica, que surgiu próximo ao Rio Paraná, no interior, né, de São Paulo, no interior do Paraná, longe do oceano, às vezes quase 1000 quilômetros de distância do oceano. Mas mesmo assim se formou uma floresta tropical graças à umidade dos rios. Então, é verdadeiro. Os planaltos da região sudeste são, em sua maior parte, formados sobre escudos cristalinos. Verdadeiro. A gente tem só no extremo oeste lá de São Paulo o planalto basáltico, né? Derrame basáltico, lá no vulcão. E o clima tropical de altitude está relacionado principalmente às regiões de planalto, onde ocorrem serras, sendo possível fazer uma associação correta entre clima e relevo. Óbvio, né? O próprio nome do clima já dá uma dica para a gente, que existe associação entre clima e relevo, né? Tropical de altitude. Beleza? Então, próxima aula a gente continua a parte de economia do Sudeste. Obrigado, até a próxima aula.